venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, esta é a tribuna número 10. Nas 9 edições anteriores temos um acumulado de aproximadamente 48.500 visualizações só no Facebook, o que equivale a uma média de aproximadamente 5.400 visualizações por semana. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos às notas iniciais. Dr. Gil Adais, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo, senhores telespectadores. Pois eu hoje queria abordar aqui um assunto que falei já na semana passada, mas queria noutra parte. E até referindo-me um pouco àquilo que se passava no passado, em que, quando tínhamos algum projeto, ele era posto à discussão pública. Ou seja, para receber o contributo das pessoas. Porque eu fazia isto porque entendo que o Conselho não é do Presidente da Câmara nem da Câmara, é de todos os aguedenses. Embora cheguemos a uma fase final e o Presidente da Câmara tenha de decidir o que é que faz e o que é que não faz, os projetos devem ser discutidos, debatidos, e há sempre opiniões que chegam e que podem enriquecer o projeto que é apresentado. Parece que essa prática desapareceu, porque relativamente ao Parque Verde, ou chamado Parque Verde da cidade, não conheço o projeto. E eu acho que era interessante, era mais uma prática que eu acho que era interessante, portanto, as pessoas terem, para podermos todos contribuir para o Conselho e se aproximar eleitores e eleitos. Não é? Mas agora queria falar também sobre as obras que estão ali embaixo e que têm um aspecto de uma divergência que já encontrei quando chegava à Câmara e que agora está de novo evidente. Isto é uma coisa pequenina, mas mostra um posicionamento da Câmara, que os privados são obrigados a ter uns tapumes que são de uma cor clara, homogénea, não pode ter a fixação de materiais, etc. A Câmara faz uns tapumes daquilo que o empreiteiro quer. Não exige ao empreiteiro que faz obras para a Câmara, aquilo que exige aos privados. Ora, eu entendo que esta exigência não está correta, porque, além de estética, e se forem as pessoas que vejam as obras que estão a decorrer na Baixa, de um lado está uma obra municipal que tem uma rede, daquelas redes verdes, do outro lado está um tapume devidamente colocado, branco, bem instalado, etc., que, portanto, com outras condições. E acho que é um mau exemplo a Câmara não praticar, portanto, aquilo que exige aos privados. E que já agora que estamos a falar das obras lá em baixo, eu referi aqui no programa passado que as obras, e isto de andarem os empreiteiros aí a fazer obras sem licença, poderia ser porque a Câmara demorava muito tempo a dar os licenciamentos. Tive conhecimento que, pelo menos, não é um caso generalizado, porque a obra da Mercadona, o projeto de arquitetura deu entrada no dia 15 de janeiro de 2020 e no dia 21 de janeiro do mesmo ano, portanto deste ano, já estava aprovado. Portanto, um bom tempo de aprovação de projetos e eu faço votos que isto seja também seguido para outros projetos no Conselho e que as empresas, pelo menos as empresas da Águeda, possam ter esta celeridade, porque isto é bom para o Conselho e para o desenvolvimento económico do Conselho. Já há particulares a queixarem-se da falta dessa celeridade nos projetos pois é que eu tinha ouvido não são as Mercadonas. Pois é que eu tinha ouvido isso e portanto, tenho de retificar esta situação porque aconteceu e vamos ver, se o Mercadona foi considerado um projeto de muito relevante interesse para o Conselho, que teve um interesse especial, com certeza que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador nos poderão dizer isso aos municípios e assumir essa particularidade. Mas também já sobre aquele processo, eu gostaria de referir que também a informação prévia teve um tratamento rápido, porque foi apresentada no dia 31 de maio de 2019 e no dia 20 de dezembro, com pareceres à CCDR e negociações com a Câmara,
estava aprovada. E aqui assim, nas negociações com a Câmara, eu gostaria também de referir o seguinte. E estas negociações têm a ver com uma rua que está a surgir e que me levantou algumas dúvidas e que, portanto, me quis inteirar do processo. Os técnicos inicialmente apontaram para que esta rua, ou parte desta rua, fosse uma rua privada do empreendimento. E eu concordo com esta opção. Porquê? Porque para o desenvolvimento da Águeda, para a estruturação viária da Águeda, eu entendo que aquela rua não serve de nada. Okay? Não é necessária. Okay? Não se podem fazer ruas à medida dos promotores imobiliários. Não, eu acho que podem, mas o promotor deve a pagar e deve assumir a sua conservação e manutenção ao longo do tempo. Pronto. Agora, esta rua passa por terrenos municipais e não sabemos que negociação foi feita. Eu tive a oportunidade de falar com pessoas, com vereadores, não é, que me disseram que nunca tiveram acesso a esta negociação. Tudo bem, o Presidente da Câmara tem competências para isto, mas uma obra no centro da cidade e com este impacto, eu penso que, até para não levantar suspeições e etc., devia ser dado a conhecer todos os trâmites, portanto, da negociação. De qualquer forma, não sei como é que foi, mas acho que a rua deveria ser privada, portanto, porque vai consumir energia durante N anos, vai ter de ser eliminada, e esses custos deveriam ser imputados todos, na minha perspectiva, à infraestrutura que está a ser criada lá em baixo. Mas o futuro dirá como é que foi e essa negociação, com certeza, aparecerá. Dr. Paulo Matos, boa noite. Nota inicial. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. E boa noite às pessoas que nos veem. Nesta linha do que o Gil estava a referir, há projetos em Águeda que andam muito rápido e houve um que era para andar tão rápido que acabou em tribunal, que é o caso da Sócio Beiral. Porque se não fosse a oposição a questionar o procedimento e a levantar algumas suspeitas sobre a matéria, suspeitas não digo de caráter comportamental, mas de regularidade, digamos, do procedimento, e tínhamos lá a central do botão instalada, isso não tenho grandes dúvidas. O que temos agora é uma ação judicial e vamos ver como é que ela se desenvolve. Eu não posso falar sobre processos porque, por dever de ofício, e não vou frustrar essa regra da ordem dos advogados, deontológica. O que eu iria falar era o seguinte, há sempre a ideia de que nós estamos aqui neste programa, que é uma dádiva que apareceu em Águeda, onde não há contraditório. Não é? Eu farto-me de dizer isto e as pessoas acham que o contraditório é estar contra tudo. Não é. O contraditório é as pessoas terem opinião diversa sobre aquilo que acontece no Conselho e serem firmes no escrutínio. Quem diz as pessoas, os cidadãos, como nós somos neste momento, nem eu nem o Gil temos participação política ativa, mas quem diz os cidadãos diz a comunicação social e, portanto, o escrutínio tem que ser feito e, graças a Deus, que este contraditório se vai fazendo. E também se vai fazendo graças ao bom trabalho que a Soberania está a fazer, com entrevistas que realiza a outros protagonistas, esses sim políticos e que são questionados, como a doutora Elsa Corga, que esteve aqui ontem Ontem eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista e já vou falar sobre isso e que gostei. Aliás, eu gosto sempre de ouvir a doutora Elsa Corga porque acho que ela, entre os vereadores da Câmara Municipal, é aquela que ao longo destes 15 anos, fiquei a saber que ela entrou com 21 anos para a Câmara. E, portanto, entrou com 26 para a Câmara. 26. Começou a lecionar com 21. Começou a lecionar com 21. Pronto, entrou com 26, já são uns aninhos mais de experiência que ela não tinha, mas que adquiriu agora. Efetivamente. E ela foi interessante ouvir a entrevista e foi interessante do ponto de vista da educação que ela tem, da simpatia, e penso que isso é reconhecido por todos, mas por outro lado houve coisas a que ela não respondeu e eu queria só levantar duas ou três, naturalmente que ela seguramente está. Ela levantou o véu sobre o mercado municipal que já não se concretiza este mandato e é assunto para nós desenvolvermos em próximos programas. Portanto, a grande obra que estava prioritária relativamente a outras
no Conselho, parece que já não se concretiza este mandato. É um assunto a desenvolver, não tenho a certeza sobre isso, mas ela levantou aqui o véu. A outra questão que ela não respondeu é o destino da incubadora cultural que o Gil decidiu, ou a Câmara dele decidiu fazer no Parque de Altavila. Portanto, decorrem obras no Parque de Altavila, e bem, e portanto isso é de elogiar, mas ninguém sabe o que é que está previsto para a incubadora cultural. Está ali um edifício, que a princípio terá sido utilizado pela SACTI, não sei hoje, ele penso que para ações de formação, não sei se é para continuar ou não. E portanto nós queríamos... SACTI não, linha... agora está lá, a SACTI já é a pico, sim, mas não está lá. Mas na linha da necessidade de transparência, de informação aos munícipes, nós que vivemos na nossa terra, queremos é que as coisas... Queremos ter um Parque de Altavila como deve ser, queremos ter uma zona da Baixa da Águeda como deve ser, agora queremos a transparência e essas coisas não estão muito claras sobre o que é que vai acontecer em Altavila. E depois, queria também, ela não falou também sobre as despesas ou as receitas que não pagam as despesas do Centro Cultural. E, portanto, nós estamos contentes, eu sempre fui a favor desta infraestrutura, mas não tem a ver com a pandemia, já tem a ver com uma concepção sobre o que é que se pretende para o centro. Mas quando se utilizava o desculpa. Quando se utilizava o São Pedro já não, quando se utilizava o São Pedro também já dava prejuízo. OK, não vai. E até numa linha que nós sabemos, há quem entenda que a cultura não tem que dar lucro. Não, mas a piscina também dá prejuízo e nós temos de ver os equipamentos sociais que temos de ter para servir a população. Nós temos matéria cultural, associações culturais, nós temos gente capaz para tornar o centro cultural num grande centro de desenvolvimento da cultura em Águeda. Agora precisa gerir aquilo bem. Mas isso não paga as despesas, porque as associações não têm capacidade financeira, elas utilizam sempre de artes para angariar receitas. Eu estou-me a referir à entrevista da doutora Elsa Corga, que gostei, mas não estou a dizer que o Jorge não terá colocado as questões todas. Também não se pode abordar numa entrevista toda a cultura do Conselho. Não houve tempo para colocar não todas as questões. Também outra coisa aqui do tempo do Gil, o que é que ela quer fazer do Museu da Indústria? Quer dizer, mas eu penso o Museu da Indústria foi comprado e está... Não, desculpa, aquilo foram compradas umas instalações com vista ao Museu da Indústria. Mas não foi comprado o museu, foram compradas as instalações, tendo em vista instalar o Museu da Indústria. Não existe. Desculpa, o problema, um dos problemas que há é nas mudanças de mandato, certo. As pessoas as prioridades mudam. E para mim é claro que há muito tempo deixou de ser uma prioridade, não é o Museu da Indústria, é ter um projeto naquele espaço que fosse evocasse a indústria. Porque aquilo que estava pensado não era um museu da indústria no sentido de ir lá ver a indústria. Era que as pessoas pudessem participar e tivessem um Fab Lab lá. Fab Lab é a capacidade para fazer coisas lá dentro. Por falar em Museu da Indústria, nós temos que saber o que é referência aqui no nosso Conselho. As ferragens, etc., as bicicletas. Mas nós temos uma zona de referência, que é a FAMEL. Também ninguém sabe o que é que se passa com... Não, a FAMEL é privado, não é? Não, foi comprado. Metade privado e metade do Estado. Sim. Okay? E tem os problemas inerentes a ter metade do Estado. Mas na linha do que eu falei aqui no programa anterior, o crescimento da cidade para a zona da Lagoa, para a zona da Via de Cintura, porque é que este alegado, hipotético Museu da Indústria não ia para a zona da FAMEL? Porque é que foi para a zona do Canário? Quer dizer, uma coisa é o Canário Lucas, que era uma empresa. Não, mas eu posso justificar. Outra coisa é a FAMEL, que é uma referência da Águeda. Eu posso justificar. É uma marca. Eu posso justificar. Não, o Canário Lucas também é, na área das ferragens, uma referência mais pequena. Não é a mesma coisa. Não é mais pequena, mas a FAMEL tem um património naquele edifício antigo que eu acho que deve ser único no país. Espero que seja preservado, porque aquilo foi parado no tempo. Aquilo é uma empresa dos anos 40 do século anterior, portanto, que está parada no tempo. E podemos dar uma memória
aos jovens de hoje e às gerações futuras do que era uma indústria. Eu estou a falar neste sentido, É? Gil. Certo, A Câmara certo. teve a oportunidade de comprar a FAMEL, ao Fisco, Não, à não Segurança teve. Social, a quem Não, aquilo pertencia. não Agora teve. aquilo é Não, privado. nunca teve. Comprou o Canário. Pronto, Não, são não, opções. comprou o Instituto da Vinha e do Vinho, ok? E Pronto. comprou a adega. Nunca teve a hipótese de comprar a FAMEL. Pronto. Ok? Digo muito Nem no claramente. teu tempo, nem não, depois. Não, e explico muito claramente. Metade da FAMEL é de um privado. Metade. Neste momento. Não, já era. Já era. Já e era, a outra já era vendida há do muito Fisco tempo. e da Segurança Social. E a outra metade do Fisco e da Segurança Social. E os valores, porque está no Fisco e na Segurança Social, são, eu entendo que muito elevados para a capacidade para a Câmara comprar aquilo. E, portanto, eu não. E é só metade. E é só metade. Agora, aquilo que referiste a respeito do mercado leva-me para uma outra questão. Não tem, foi Não, com base no que a e vereadora só vou aqui disse abordar ontem. aqui que poderá ser um assunto. É que a utilização tem sido feita dos fundos comunitários. É que eu parece-me outro que a tema taxa importante. tem sido muito baixa. Nós distinguimos-nos por grande utilização dos fundos comunitários em mandatos anteriores. Ou seja, eram A dos tal mais... ponto, ó Gil, que tu descobrias obras para os fundos. Desculpa, mas Ou quais, ias buscar mas fundos quais, para as obras, e quais, não o quais são contrário. as obras que foram, quais foram as obras que foram colocadas e que estão Ou desadequadas? seja, tu Mas planeavas é isso. obras porque tinhas fundos e não uma coisa de raiz, desculpa, de planeamento. Desculpa, educação. Era o A que grande as pessoas aposta... diziam. mas isso podem dizer o que quiserem, mas a educação... ok? Tivemos uma fortíssima aposta na educação. Ficou a faltar a Adolfo Portela, porque era parque escolar, e estava feito recuperado o parque. Ok? E aproveitámos. Se havia dinheiro para a educação, então não Certo. vamos dizer, vamos Sim, aproveitar sim, e vamos lá. claro. Porque E é nessa linha que estás agora a referir. Se nós temos de ver as oportunidades que existem. Se existem oportunidades para escolas, nós não vamos dizer que vamos fazer fábricas. Certo. Okay? Se houver para fábricas, vamos estudar dentro de o que é que faz sentido nós fazermos. Tem que haver um planeamento. Ok? Eu queria só terminar o elogio à doutora Elsa, e terminar como comecei. Portanto, o facto de nós aqui termos opiniões diversas não quer dizer que estejamos de acordo, nomeadamente quanto à conduta e à forma comportamental com que estes protagonistas políticos se apresentam. E a doutora Elsa tem sido uma exceção nesta regra. Aliás, o próprio Edson não tem sido apesar de ter algumas questões com processos que correm, que a gente não sabe o resultado, enfim, mas a seu tempo saberemos, tem tido um comportamento correto e boas intervenções. Mas, portanto, o meu elogio fica aqui para a excelente entrevista, que tu também conduziste muito bem. Muito bem. Vamos Já avançar. agora quero esclarecer que também sobre o ponto de vista pessoal não tenho absolutamente nada a dizer, nenhum Claro. deles. Okay? Aquilo que Nenhum nós de nós. discutimos aqui, aquilo que apresentamos, são divergências de opinião a respeito de práticas políticas e de gestão Exatamente. do Conselho. E, portanto, eu Claro. também no caso da Elsa tive a oportunidade de ver os seus primeiros tempos e as dificuldades, porque ela foi testada, foi colocada à prova com grande pressão, porque acharam que ela era muito frágil e ela mostrou que tinha fibra quando foi necessário Teve uma coisa responder importante, desde o humildade, início. capacidade de ouvir e de respeitar a opinião diversa, que é o que a maior parte dos protagonistas não têm tido, porque esta ideia de que quem está no poder local é para sempre, isto é uma coisa que não existe. A democracia é rotatividade e estas coisas alguém tem que falar nisto, senão... Vamos avançar para os temas da semana. A Câmara Municipal entregou no passado fim de semana 2 obras do Orçamento Participativo de 2017 e 2018. Entretanto, esta ferramenta de participação cívica deixou de ser promovida. É um retrocesso na abertura da autarquia à população, Dr. Paulo Matos? Eu não conheço a realidade para saber se a ideia de orçamentos participativos foi bloqueada também. Mais um bloqueio deste Executivo, eu não sei, não tenho a certeza. O que eu sei é que foi inaugurada em Blasaime essa obra, que eu elogio também, e portanto é uma obra que nós temos que estar de acordo com ela, porque foi resultado, lá está, não só da participação da população, mas também da parceria entre a freguesia, ou a União de Freguesias, e a Câmara Municipal. Como devem ser todos os projetos de grande impacto e desenvolvimento nas freguesias e no Conselho. Isto é uma obra de interesse público, relevante. Portanto, se queremos um exemplo de uma obra de interesse público, é esta que foi feita do grande tanque, que ajudará certamente no combate aos incêndios
E foi uma obra importante e que resultou do orçamento participativo. Aliás, há outra obra de orçamento participativo importante que é o Largo do Cruzeiro em Paradela. Tenho notícia que também resultou do orçamento participativo. E, portanto, quando há esta sintonia entre escolha da população, intervenção dos órgãos autárquicos de freguesia e coordenação da Câmara Municipal, porque em muitas áreas a Câmara deve ser coordenadora, porque senão esta ideia de que quem está mais próximo das populações, que é as freguesias, deixa de ter sentido, que é um outro problema aqui na nossa governação local neste momento, é que parece que tudo o que se faz, incluindo nas freguesias, é obra da Câmara Municipal. Ora, a Câmara Municipal é o órgão máximo do município. Mas as autarquias são diferentes. Uma coisa é o município, outra coisa são as freguesias. Mas as freguesias não têm capacidade de fazer sem a Câmara. Os autarcas de freguesia, nós temos que falar cada vez mais neles. Eu não estou a dizer que são estes. Os autarcas de freguesia são importantíssimos cada vez mais para o desenvolvimento local. E muito disto que se faz deve-se a eles. Porque há uma questão que eu volto a ela. O Gil não estará de acordo, que é a questão das máquinas, o parque das máquinas. O Gil tem uma ideia que é a utilização de horas de máquinas. Sim, e não, perfeito. as câmaras não têm a obrigação de ter um parque de máquinas para facultar às freguesias. A verdade é que tenho notícia que em algumas freguesias, por exemplo, nas freguesias do interior, ainda há caminhos que é preciso desbravar para o combate aos incêndios. E quem faz isso se não tiver instrumentos para isso? Desculpa, isso precisa das máquinas da Câmara? Há tantos empreiteiros aí assim com máquinas para fazer o trabalho. É que eu ouço todos a queixarem-se disso e já vem do teu tempo, quer dizer, é das coisas que já vem do teu tempo. E, portanto, não é propriamente incidir nesta malta que lá está. O queixume faz parte da vivência normal. Okay? Não tem capacidade operativa, é o que me dizem. Vamos. Que é muito melhor. Poder desbravar o caminho para... Fica muito mais económica à Câmara contratar horas de máquina do que comprar equipamentos para os pôr a funcionar com funcionários da Câmara. Enquanto contratas um equipamento... Dizem que neste momento nem máquinas, nem horas de máquinas têm. Isso não sei, não me vou manifestar. É o que dizem, eu ouço. Quer dizer, nós somos um veículo de transmissão. Aquilo que... Uma máquina, por exemplo, para operar, imaginemos, e vou buscar o exemplo extremo, em Macieira de Alcoba. Certo. Sai de Águeda às 8h30, 8 horas, 8h30. A que horas é que chega a Macieira de Alcoba? Okay. O funcionário tem direito a vir comer ao refeitório da Câmara. Okay. Mas já não ponho essa situação. Só vem ao fim do dia. Sai às 5 horas. Quantas horas de trabalho efetivo é que ele fez? Okay. Quando contratas uma máquina à hora, quando contratas uma máquina à hora, é em Macieira de Alcoba e começa a contar o trabalho quando ele começa a trabalhar. Não interessa se a máquina vem de Lisboa ou do Porto, nada disso interessa. Às 8 horas e começas a contratar ali o trabalho. Ou ajustas ou é um trabalho à hora. Portanto, é que nestas perdas, nestes vai e vem, perde-se muita vão coisa. vendo o que se passa noutros concelhos. A Anadia parece que tem um estaleiro de máquinas de qualidade, técnica, etc., para facultar as juntas. A Anadia sempre teve isso. Retroescavadoras, tratores, niveladoras. Eu conheço outros exemplos que não têm máquinas e que trabalham nisto. Aquilo que é preciso fazer... Aveiro também tem? Não tenho quase nenhuma, mas também não me acredito, nunca vi a Aveiro ter uma moto niveladora. Chegaste a ser falado para candidato a Aveiro contra o rival. E se tu vais para lá com esse discurso que as câmaras não precisam ter máquinas, perdes nas freguesias porque eles estão... Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado, não estou nada preocupado com isso. Porque é uma questão de racionalização dos custos. Fica muito mais económico. Eu fiz as contas, isso não há histórias a respeito disso. Temos que nos centrar no assunto que estávamos a falar. Dr. Gil Ladares, foi consigo que o Orçamento Participativo de Águeda nasceu. Permita-me uma referência à sua antiga chefe de gabinete, Daniela Herculano, que foi uma grande entusiasta deste projeto. Consegue perceber a suspensão do orçamento participativo? É mais uma suspensão, não é? Portanto, e o orçamento participativo, em Águeda estou convencido que não se voltará a fazer com o atual Executivo. Mas aquilo que se pretende com o orçamento participativo
é dar voz à população. E isto é chamar a população, fora dos atos eleitorais, a dizer o que é que quer para a sua terra. E muito disto envolver-se na execução dos projetos. Porque houve muitos projetos que... E depois há aqui a seleção dos projetos em que, havendo contribuição da população na sua elaboração, para mim eram muito mais valorizantes do que um projeto para a Câmara fazer. E as câmaras não têm que obrigatoriamente fazer aquilo que ganha nos orçamentos participativos. São formas de participação. Exatamente. Não fiquem as pessoas com a ideia de que tudo o que é decidido em orçamento, senão a democracia deixava de ser representativa para passar a ser direta. Exemplo, nós tivemos tivemos um problema, não é? Claro. Que eram os percursos pedestres. Toda a gente queria fazer percursos pedestres. O problema não está em fazer o percurso pedestre, porque um percurso pedestre até é relativamente barato de se fazer. O problema está os custos de manutenção que vêm para os anos a seguir. Porque é preciso... Uma das coisas que não se faz em Portugal é, e noutros países há essa prática, faz-se uma obra. E ao lado fica logo condicionada qual vai ser o orçamento necessário para ao longo dos anos para a manutenção daquela obra. Porque depois nós assistimos ao degradar daquilo que é feito, porque o dinheiro não é para tudo. Isso no Centro de Artes. Era essa questão que eu estava a perguntar. Desculpa, não foi. Eu estou a dizer, não foi feito, mas também não é feito em Portugal. Eu disse que não é feito em Portugal. Okay? E era uma prática que devia ser instituída. É uma boa prática. Okay? É uma prática que devia ser instituída, porque nós aquilo que assistimos boa administração. É que em Portugal a manutenção é deixada para um plano muito secundário. E isto não pode acontecer. Mas sobre os orçamentos participativos, eu acho que fazem todo o sentido, têm sentido, e entendo mesmo que um programa de gestão de uma Câmara devia ser alicerçado num orçamento, em participação tipo orçamento participativo. Não é? Mas isto são outras discussões. Fica para o programa eleitoral do Gil. Isso. Está a chegar a época dos incêndios florestais e com a pandemia da Covid-19 muitas medidas preventivas não foram concretizadas, particularmente pelos proprietários dos terrenos que os deixaram por limpar. É uma situação preocupante, Dr. Paulo Matos? Jorge, é sempre preocupante quando as pessoas não cumprem as suas obrigações, não é? E os privados têm essas obrigações, mas dizem-me que a parte pública também não tem cumprido as suas obrigações e tem que dar o exemplo. Não tem feito a limpeza nas áreas em que deveria fazer, manter certas áreas limpas, que cabe às autarquias fazer isso. Por outro lado, a pandemia agora serve para desculpar todo o tipo de inação ou de omissão na administração, e nós temos que deixar passar esta fase, mas não sei se vamos a tempo, porque os incêndios não pararam. As doenças pararam todas. Deixou de haver outras doenças para além da doença da Covid. E, portanto, ninguém precisava de ir aos hospitais, muitos morreram porque deixaram de ir aos hospitais para tratar do fígado, da cabeça, alguns também precisam, mas passaram a ter Covid todos, e, portanto, tudo se suspendeu. A proteção civil, em geral, não parou. E, portanto, eu penso que, apesar de tudo, e falei com algumas pessoas dos bombeiros, e o Gil é Presidente da Assembleia Geral, deve estar também a par disso, dizem-me que têm tido a colaboração necessária da Câmara e que está tudo preparado. Portanto, se houver algum vendaval de incêndios, nós estaremos preparados dentro do limite até ao qual é possível estar preparado para o nível de incêndios. Portanto, a verdade é que temos tido vários incêndios de grande dimensão em Águeda nos últimos anos. Só no último ano, os 5 maiores incêndios consumiram qualquer coisa como 523 hectares de floresta, o que quer dizer são 523 campos de futebol. Eu não sei se a Câmara tem avançado nas unidades de proteção civil local. Nós temos uma, não é? Temos uma em Blasaima, Castanheira e Agadão. Mas não foi criada mais nenhuma, não é preciso? Não, temos mais. Temos mais? Temos mais. Mas ainda que assim. Com esta designação, não. Sim. Com esta designação de... Sim, mas temos outros. Temos em Valongo do Voga, também temos uma secção local. Mas relativamente a este assunto dos fogos,
Isto é como as cheias? Também é preciso ter sorte? Também em é preciso ter cenários, sorte. Em cenários de incêndios florestais? Nós temos, é preciso ter sorte. Porque uma mudança repentina de um vento Claro. determina o desfecho de um incêndio. Não é? As condições atmosféricas determinam e, portanto, se vem mais tarde ou vem mais cedo uma rajada de vento ou se o vento muda para determinado quadrante, isso tem Estou-me a lembrar que foi confrontado com um grande incêndio, aquele que teve origem em Severo de Voga, principalmente. Teve origem às 3 da manhã no Ventoso. No Ventoso, Às 2 da manhã, precisamente às 2 e Exatamente. pouco da manhã, com que tive várias noites, passei vários dias seguidos no quartel e com situações que ficarão na minha memória para sempre, que têm a ver com a chuva de pedidos de socorro por parte das pessoas e não haver meios para lhes poder apoiar. E isto é difícil, não é? Porque nós compreendemos aquilo que se passa com a pessoa quando vê o incêndio a chegar perto da sua casa, perto de si, e nós não podíamos fazer nada porque não havia meios para lá chegar. Agora, a floresta em Portugal tem de ser, eu não sei como, mas tem de ser repensada de forma diferente. Porque as medidas que o Governo colocou são impraticáveis. Ou seja, a limpeza como está organizada, não há possibilidades, ou quer dizer, os custos para... As pessoas não têm meios. Não é? Os custos para fazer essa limpeza, o terreno, ao fim de... Estão a pagar para ter o terreno... É uma renda permanente. É uma renda permanente dizem... que não conseguem tirar proveito do uso do Ter terreno. muitos pinhais, muitas propriedades hoje é um custo brutal para as pessoas. Isto também leva para outras coisas que têm a ver com o associativismo florestal que tem de haver. Porque, gerindo grandes propriedades, já é possível manter o controle. Agora, tudo o que está dentro de perímetros urbanos, etc., é verdadeiramente catastrófico para o privado fazer a gestão disso. Eu conheço pessoas que têm parcelas que, com 2, 3 mil metros, que dizem, se o Estado quiser, pode elevar. Sim, os custos de limpeza, ao fim de 3 anos, o terreno não vale. O terreno vale 50 cêntimos, 70 cêntimos e para limpar o terreno custa-lhe 60 e tal euros num ano, no mínimo, assim por baixo. Portanto, há que pensar o que é que se vai fazer com a floresta, porque nós temos uma floresta que tem de ser tratada devidamente. E nós temos de apostar na prevenção dos incêndios. Claro. E em Portugal apostamos muito. Vocês tenham em nota o dinheiro que é gasto em aviões em combate a incêndio e o que é gasto em prevenção de incêndios. É diminuto o que é gasto em prevenção de incêndios. E esta iniciativa da Câmara de ter o tanque é uma boa iniciativa, na sequência de outras que vêm há muitos anos, desde os primeiros fogos que houve em Águeda, e penso que foi da altura do gabinete era Presidente de Câmara o Engenheiro José Júlio Ribeiro, que fez o gabinete técnico florestal, e foi a partir dessa época que se criou essa rede de tanques, e isso tem de ser incentivado, mas tem de ser procuradas outras técnicas para dar resposta, portanto, ao problema dos incêndios. Esta edição já vai a caminho dos 40 minutos, vamos para as notas finais, embora tivéssemos aqui um outro tema que tem a ver com os parques fluviais do município, que passarão a ser provavelmente mais utilizados este verão, com todas as limitações que a Agência Portuguesa do Ambiente está a determinar para as nossas praias, não só as da região, mas também as praias de todo o país. Dr. Paulo Matos, nota final. Eu tinha aqui previsto falar das praias fluviais, mas não abordamos esse assunto numa próxima edição. Uma nota final era só para tentar perceber se os órgãos autárquicos, para além da Câmara Municipal, estão a funcionar bem. Porque as Assembleias Municipais podem ser realizadas até 30 de junho, é o que diz a lei, por causa da pandemia, não é? Ficaram suspensas, mas é tempo de começar a discutir o Conselho nas Assembleias Municipais e nada está proibido, não vejo nenhuma proibição a que se possam fazer Assembleias Municipais até 30 de junho.
porque há a ideia de que só depois de 30 de junho é que se pode fazer assembleias municipais. Isso não existe, essa determinação. E há uma outra pior, que é a Câmara Municipal, porque não tem o trabalho preparado a tempo, porque há assembleias em falta, a de abril e agora junho, penso eu, porque fez a de fevereiro, depois se me lembro do meu tempo, era fevereiro, abril e depois junho. Pelo menos a de abril está em análise falta. das contas do ano passado Contas, tem que ser feita até mas, junho. Mas parece que a Câmara programa, digamos, em conjunto com os serviços da Assembleia Municipal, estas coisas em função de ter o trabalho pronto ou não. O Gil sabe perfeitamente o trabalho que eu tinha quando era Presidente da Assembleia e a exigência que nós tínhamos de ter as coisas a tempo preparadas. Também não havia pandemia, mas a pandemia já está em, como é que dizem, em desaceleração, até prova em contrário, não é? Vamos ver se isto corre bem. É tempo de fazer assembleias municipais e não justificar a ausência de assembleias municipais porque a Câmara não tem o trabalho preparado. Isso também não está em lei nenhuma. Era só esta nota que eu À hora em que está a ser queria transmitida esta tribuna soberana, o Grupo Municipal dos Juntos, na Assembleia Municipal, está reunido para preparar uma Assembleia Municipal. Não se sabe quando é que essa Assembleia Municipal se vai. Mas o grupo dos Juntos sabe, primeiro que todos, que vai haver uma Assembleia Municipal. Bom, vai haver Assembleia Municipal forçosamente. Também não quero fazer um pacto político. Tem de haver Assembleias Municipais. Eu não represento aqui partido Tem nenhum. de haver Assembleias represento-me a mim Municipais. próprio. Tem de haver Assembleias Municipais. Se é amanhã, ou daqui a 20 dias, ou daqui a Mas um mês, parece que está em não se dúvida sabe. se podem realizar antes de 30 de junho. O que a soberania sabe é que os deputados dos Juntos, reúnem a esta hora para preparar a próxima Assembleia Municipal. Não se sabe quando é que a próxima Assembleia Municipal se vai realizar. Eu penso que todos juntos resolverão o problema. Dr. Gil Nadais, a nota Pois final. eu queria felicitar a Câmara pelos diferentes alcatroamentos que vem fazendo aqui assim nas ruas da cidade e do concelho, porque na realidade as estradas estão a necessitar, mas também fazer um reparo que em alguns onde foram intervencionadas com saneamento, podiam ter aproveitado essa intervenção e tinham ido buscar algumas verbas que a ADRA paga para a reposição dos pavimentos e ficaria menos oneroso à Câmara, portanto, fazer esses alcatroamentos. Porque eu acho que na gestão municipal todo o dinheiro é pouco para fazermos mais pelo concelho. Tribuna Soberana, edição número 10. Por hoje é tudo. Voltaremos a 5 de junho. Boa noite.